Muito bem, vamos começar então com a palestra do delegado de polícia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Emerson Uente. Ele vai falar sobre inteligência cibernética sobre fontes abertas. Muito bom dia, Emerson. Como vai você? Tudo bem? Bom dia, Ângelo. Bom dia, Graça. Um prazer novamente participar com vocês do Security, agora de maneira online. É uma satisfação revê-la, rever o Sérgio também. Muito tempo que a gente não conversa, mas a tecnologia nos permite, né, quebrar essa lógica e nos aproximarmos nesse contexto digital. Eu agradeço o convite, principalmente a oportunidade de falar desse tema que a gente tem tratado na verdade, desde 2012, né, Graça, com a questão da lógica da inteligência cibernética. O primeiro livro meu foi sobre esse tema, então a gente procurou tratar sobre essa lógica da inteligência cibernética e, na sequência, vieram outros temas de pesquisa. E hoje estamos avançando aí bastante na pesquisa até doutorado em relação à questão da investigação criminal tecnológica, que é algo, né, que eu venho trabalhando há bastante tempo, aí, pelo menos 16 anos de pesquisa nessa área. Então, o objetivo agora, não sei se posso começar já. Ok, vou tocando. Sim, à vontade. Boa apresentação a você. Obrigado, Ângelo. O objetivo hoje é falar um pouco sobre inteligência cibernética sob a ótica das fontes abertas, ou seja, sobre aquilo que está disponível no contexto digital, deixar os nossos contatos, nossas redes sociais, nossos links para os textos também acadêmicos. Não posso deixar de fazer um merchan em relação aos nossos livros, né, desde o primeiro que eu referi. Está disponível no site academia.edu, importante dizer, ele está disponível, tem milhares de downloads lá, porque é uma das primeiras referências sobre inteligência cibernética no Brasil. E o livro, né, que está ali no canto direito abaixo dessa tela, está aqui, que é o tema que eu vou tratar hoje, que está na terceira edição, mas focada basicamente nessa ótica, né, de proteção, nessa ótica de busca de dados, informações, recursos humanos, recrutamento, desligamento, tudo isso é plenamente possível. Outros livros sequenciais que nós tivemos, né, destaque, também na área do direito e sociologia, os dois livros deste ano, Infiltração Policial, da tradicional à virtual. Nós tivemos recentemente duas legislações, 2017 e 2019, estabelecendo a infiltração de policiais na internet sob determinadas condições, especialmente em relação à pedofilia, crime organizado e crimes conexos. Então, o livro aborda isso. Já foi feito o lançamento virtual e agora, em setembro, a gente vai fazer o lançamento físico, juntamente com um livro mais recente, agora de agosto, que é uma investigação de lavagem de dinheiro e corrupção, que são leading cases tratados da investigação criminal brasileira. Então, vários delegados da Polícia Civil e Polícia Federal tratando de leading cases, de cases que chamaram a atenção da mídia e de como foi tratada a investigação e as dificuldades enfrentadas nesse processo. Também deixo aqui a referência aos dois cursos que nós disponibilizamos atualmente, um deles relacionado ao tema, que é o curso de Inteligência e Investigação Criminal em Fontes Abertas, e o curso que nós temos aí, pelo menos 10 profissionais da área de cyberinvestigação, que vão tratar em 10 encontros diferentes, agora em outubro, o tema trazendo atualidades, trazendo informações bastante direcionadas à investigação cibernética no Brasil. A lógica de toda e qualquer análise de inteligência, ela parte de uma correlação hoje, né, entre tecnologia, também com investigação, e a lógica de obter informações de maneira mais fácil, sem quebrar regras ou barreiras, mas que elas possam auxiliar o contexto da atividade ou de investigação ou de inteligência,
mas a gente tem que se perguntar, porque as fontes abertas elas podem auxiliar inúmeros processos, vai depender do enfoque. O meu enfoque, em um determinado momento da carreira, foi inteligência. Hoje voltou a ser a atividade de inteligência em razão da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Canoas, onde exerço a função, mas já foi muito investigação criminal, pode ser processo, ou seja, todo e qualquer processo judicial ou processo administrativo pode envolver a coleta de dados em fontes abertas. A questão do recrutamento e desligamento em termos de recursos humanos, o aporte que isso dá é extrema, e a segurança que isso dá às corporações é extremamente importante. A própria lógica de segurança cibernética, né, para os times de segurança, tanto de prevenção quanto de reação, no contexto das empresas, pode ser extremamente importante essa lógica. E também trago um outro aspecto aqui, em razão até da graça, né, de trabalhar com jornalismo, a lógica do jornalismo investigativo, ou seja, as fontes abertas hoje são um aporte muito grande nesse contexto. Só para fazer uma diferenciação para vocês, né, a lógica da atividade de inteligência, ela busca coletar dados e informações para a produção de conhecimento. Esse é o objetivo, tanto para fins estratégicos quanto para fins táticos. O que vai direcionar uma atividade de inteligência para fins estratégico ou tático? O próprio gestor da empresa, o próprio gestor do órgão público é que vai direcionar para este ou para aquele mote. Na Polícia Civil, quando eu fui gestor máximo, eu procurava fazer com que a atividade de inteligência tivesse um percentual muito mais voltado à base, ou seja, ao trabalho tático, de aporte tático, do que propriamente o aporte estratégico, já que a gente utilizava a atividade de inteligência junto com outras metodologias para a gestão. Então, vai depender muito, né, do que for direcionado. A atividade de inteligência, ela trabalha por vontade própria, ou seja, coletando informações, ou por um plano de inteligência, é importante mencionar, quando há um órgão instituído, ou através de demandas específicas. São as três principais regras. Então, isso vai depender desse contexto. A parte da investigação criminal, já só para fazer uma diferenciação, todo mundo acaba confundindo as duas, ela também trabalha com a lógica de coletar dados e informações, mas sob a ótica de evidências e provas. Então, você vai buscar aquele contexto no sentido de poder fazer a comprovação de que alguém cometeu um determinado delito, ou seja, a investigação criminal, ao final e ao cabo, pretende levar um indiciamento de alguém. O indiciamento nada mais é que indicar que fulano praticou um determinado delito cujas provas foram coletadas em determinados ambientes físicos ou digitais. Então, a lógica é de produção de provas em relação à autoria e materialidade. E onde é que entra a tecnologia nesse contexto? Em vários momentos, né? Sob a ótica do criminoso, para a prática de delitos, a gente poderia questionar a questão da prática hoje do homicídio, do delito de homicídio, do delito de estupro, com a utilização tecnológica, mas, naturalmente, que a gente também tem de olhar a tecnologia sob a ótica de quem trabalha na coleta dos dados e informações. Para você ter uma ideia, na ótica do autor, o que a gente procura executar, né, é o principal princípio, que é o princípio da troca de Lockhart. Toda pessoa que passa por uma cena de crime, ela deixa algo de si na cena de crime ou leva algo da cena do crime consigo. No contexto digital, né, nessa cena de crime tecnológico, a gente multiplica aquela visualização do homicídio, do corpo estirado na rua com sangue, ou com utilização de faca, com utilização de arma de fogo, para milhares de informações no contexto tecnológico, porque toda vez que a gente liga o celular, liga o nosso dispositivo, toda vez que a gente acessa uma aplicação, toda vez que a gente digita
na barra do nosso navegador, tudo isso gera, né, uma evidência que pode ser utilizada em uma investigação criminal. Então, nós temos uma cena de crime tecnológico diferenciada, baseada na utilização de equipamentos e a utilização de aplicações que registram logs, né, de conexão e logs de aplicação. Todas elas têm, naturalmente, quando eu crio um determinado cadastro, os chamados logs de criação também. Então, nesse contexto, o que é importante para o analista de inteligência, para o analista de investigação saber? Ele precisa saber que as aplicações, o que as aplicações comportam. Por exemplo, a tela que está mostrando o Google. Quais são as aplicações do Google? Quais são as aplicações do Google que o alvo utiliza? E isso pode voltar na minha ótica de investigação de conseguir obter determinadas informações num processo investigativo. E aí eu deixo uma dica para todos que estão vendo, né? Veja o que o Google armazena sobre você. Ah, não, mas eu tenho Apple. Mas se em algum momento eu cadastrei uma conta Google, utilizo um serviço de e-mail do Gmail, mesmo com o meu domínio, há um registro das atividades nesse contexto. Então, o MyActivity, o dashboard, a timeline e o takeout do Google são boas ferramentas para vocês verificarem o que o Google armazena sobre isso. Então, é importante, nesse contexto, fazer uma abertura cognitiva, que eu diria, para conhecer o ambiente online, onde a gente vai buscar dados e informações. Naturalmente, que o analista ele precisa ter um conhecimento sobre o protocolo TCP/IP, né, saber como um domínio é registrado, o que ele precisa para estar ativo, hospedado, quais são as possibilidades de obtenção de dados, não só em fontes abertas, mas eventualmente por uma solicitação administrativa ou, em regra, por uma solicitação judicial, que aí já a gente vai um pouco além da lógica das fontes abertas. Também é importante saber o que os dispositivos, o que os computadores armazenam, né? Quais são as possibilidades de buscar. E aí a gente tem inúmeras ferramentas, né, forenses, algumas mais disponíveis que as outras. Deixo a dica do site Nearsoft, que tem inúmeras possibilidades. Em razão do tempo, eu tirei algumas referências aqui sobre, por exemplo, a gente tem possibilidade de buscar no nosso dispositivo, seja ele móvel ou computador, todas as conexões de USB que já passaram por esse dispositivo, né? Ou seja, o simples conectar de um pendrive fica registrado. Isso pode ser uma evidência importante numa investigação criminal. Mas aí a gente tem inúmeros dados, né, Graça? Inúmeros dados a analisar. Essa imagem, para mim, ela representa muito da pessoa tendo, na verdade, não o melhor equipamento para fazer análise e tendo bilhões de informações para cruzar e analisar. E aí eu entro numa ótica que as pessoas muitas vezes esquecem, a ótica do óbvio. A gente não pode esquecer o óbvio. O ser humano é um animal de hábitos, né? E ele transporta para o meio online hábitos do mundo físico que a gente precisa devidamente acompanhar. O que é o óbvio no contexto da internet? É que as pessoas colocam todas as informações no contexto digital, ou seja, tudo é colocado nas redes sociais, a ostentação, o lugar que nós vamos, onde a gente já foi, com quem a gente está. Nós queremos, de certa forma, eu estou falando no sentido geral, é claro, de condutas, nós expomos nossa vida, nós utilizamos o nosso direito à intimidade para trabalhar isso, ou seja, para disponibilizar informações para os nossos conhecidos, para os nossos amigos, muitas vezes sem, inclusive, segurança em relação a isso. E o que a gente precisa conferir nesse contexto, e isso é importantíssimo para fontes abertas, a dupla verificação da fonte.
Tem uma informação que diz sobre tal assunto em um determinado site. Bom, a gente tem de ter todo o cuidado em utilizar isso como fonte aberta, porque o fato de estar disponibilizado em um local, nós temos de conferir se há uma outra fonte de informação que vai auxiliar nessa confirmação. E isso também não quer dizer que aquele conteúdo seja verdadeiro. Então, nós temos que verificar a fonte e verificar o conteúdo também em um processo de dupla verificação. E o que buscar? Isso talvez o principal objetivo, faz parte do planejamento. Então, vai depender de cada setor, de cada empresa, se quer encontrar pessoas, se quer encontrar coisas. Existe hoje toda uma lógica de busca de dados patrimoniais em fontes abertas em relação às pessoas. Isso pode ser trabalhado sob a ótica de uma empresa, sob o perfil do enriquecimento ilícito ou não, dos seus colaboradores, por exemplo, sob a ótica da investigação, a questão da lavagem de dinheiro. Então, cada sistema vai verificar esse aspecto no seu ponto de vista. Então, o que é importante? Encontrar relações, estabelecer os tipos de relação, ou seja, categorizar isso, de ter um trabalho dinâmico. Então, essas relações, por exemplo, elas podem ser pessoais, profissionais, de trabalho, ou até mesmo criminais. Eu sempre trago um exemplo de um trabalho que a gente fez no estado do Rio Grande do Sul, em relação a isso, já bem no início, isso é praticamente 2011, nós utilizamos uma ferramenta gratuita para fazer um mapa mental em relação a um determinado alvo, que era o foragido número 1 do estado do Rio Grande do Sul naquele momento. Então, a gente fez uma delimitação com base em fontes abertas de todas as relações possíveis deste alvo, relações pessoais, profissionais, dentre outros aspectos. Isso nos auxiliou muito no processo investigativo, então isso é importante ser realizado. E onde que entra as fontes abertas no processo de atuação da investigação, da inteligência ou até mesmo da atuação corporativa? Até porque o objetivo da utilização de fonte aberta não é a utilização indiscriminada de fontes, é a utilização daquilo que é útil à atividade especial. É claro que o meu foco sempre foi a atividade de inteligência e investigação. Você tem que transportar esse conceito para a ótica de vocês mesmos. Então, existem inúmeras ferramentas. Aqui uma pequena observação. A Graça gosta muito do assunto LGPD, e a LGPD, na verdade, ou até mesmo anteriormente o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, estão acabando por dar uma limitada na questão das fontes abertas, até em razão do que consta nesses atos normativos. Mesmo assim, volta àquela lógica, o ser humano é um animal de hábitos e expõe, obviamente, tudo o que lhe interessa expor. Isso pode ser utilizado em fontes abertas. Então, esses dados ou informações eles podem ser ostensivos, abertos, ou até mesmo restritos ou negados quando estão em uma fonte oficial, uma fonte restrita. O que a gente não pode confundir? Fonte aberta com espionagem. São duas óticas bem diferentes. A espionagem envolve processos invasivos, processos de obtenção obscuros e que não são úteis no nosso ponto de vista para a questão especialmente da investigação e do processo criminal. Nós temos inúmeras ferramentas de busca, é importante dizer isso, tanto em Surface Web quanto em Deep Web. O pessoal fala muito de busca, ferramenta de busca em Surface Web, esquece de trabalhar a ótica da Deep Web. Então, nós temos ferramentas específicas, buscadores específicos, que fazem a indexação dentro da Deep Web. Hoje, nós temos uma ferramenta de voice, ou seja, de quem é o detentor de um determinado domínio dentro do Tor. Então, se existe lá dentro um cadastro específico, a gente pode buscar
esta informação. E, claro, a lógica da construção de um ambiente seguro. Eu poderia ficar falando na construção de um ambiente seguro aqui para trabalhar com fontes abertas por pelo menos 1h30, Graça, porque é realmente rico o conteúdo, né? Então, aqui a gente aborda a questão da navegação anônima, né? Ou seja, o cuidado, porque o analista tem que se proteger, tem que proteger a corporação de onde ele está agregado. Então, a lógica de criação de um perfil fictício, eu não estou falando de perfil fake, é importante dizer isso, né? Um perfil fictício, evitando-se usar nome de pessoas e fotos reais, justamente para fugir da ótica do crime do artigo 307 do Código Penal, se não me falha a memória. Então, por isso, a gente usa geradores de nomes, geradores de dados no contexto da internet, as ferramentas de navegação anônima, o destaque principal para o Tor, né, nesse sentido, justamente porque ele tem aí gera uma certa anonimicidade. Não estou dizendo que gera total anonimicidade ou total privacidade, porque são dois conceitos que precisam ser trabalhados. Então, o ideal seria uma navegação anônima e incluir aí até uma VPN para esse processo. Como eu referi, existem buscadores específicos, né, dentro do Tor que podem ser utilizados, e na ótica da criação do perfil fictício existem sites para isso, né, para auxiliar nesse processo. É interessante, antes disso tudo, ou até mesmo quando a gente está trabalhando busca em fontes abertas, verificar os nicknames, né, que são utilizados pelos nossos alvos, o que nós vamos utilizar no perfil fictício. Então, checar isso é extremamente importante, porque isso nos leva a várias identificações. Através de um nickname, eu posso chegar não só aos perfis em redes sociais, mas eu posso encontrar comentários em fóruns, eu posso encontrar e-mails, através dos e-mails eu posso encontrar o Pix, eu posso encontrar do Pix, eu posso encontrar pelo menos dados parciais do nome, dados parciais de CPF, e assim evoluindo diretamente. Existem inúmeras possibilidades de fontes abertas. Uma que eu gosto muito é a inteligência em imagem, então não só as possibilidades de reconhecimento facial, mesmo que comparativo entre uma foto e outra, tem uma ferramenta gratuita da própria Microsoft que permite essa comparação individual. Se quiser algo, por exemplo, comparação de um banco de dados, aí ela se torna paga naturalmente. Essa inteligência em imagens, na busca de metadados, existem extensões do Chrome, extensões do Firefox que tratam especificamente buscar o EXIF, né, dessas imagens, porque o EXIF pode nos revelar muito do autor da imagem, né, não só o equipamento que ele utiliza, mas de onde a foto foi tirada. Uma ferramenta que eu gosto muito é o Panda, que é executável no computador, e ele permite jogar uma fotografia, essa fotografia ser georreferenciada, né, onde ela foi extraída. Bom, aí vocês podem perguntar, tá, mas em relação às fotos que vão lá para o WhatsApp, que vão para o Instagram, para o Facebook, e os metadados? Os metadados são coletados pelas plataformas e são preservados. Se a gente quiser algum metadado específico de alguma fotografia, em tese, né, nós poderíamos pedir uma ordem judicial para que o Facebook fornecesse isso. Aí a gente não está tratando de fonte aberta. Inteligência em mídias sociais. Tem vários complementos muito interessantes, inclusive de análise de vínculo, como essa Helper Tools for Instagram, que dá para fazer uma análise de vínculo no Instagram. Tem algumas para baixar conteúdo, como a FastSave. Todas elas têm uma lógica de identificação única de usuários, o ID, e isso é extremamente importante para a gente vincular. Tem uma específica para a identificação de e-mails em relação à plataforma Google, que é o POs, e ajuda bastante. Para o Twitter, né, para quem ainda utiliza, tem várias ferramentas também, inclusive de espaço localização dos tweets. Isso tem também para Snapchat, e o TikTok também tem algumas ferramentas específicas. Na questão de evolução patrimonial, os centros de registro imóvel, Centro Nacional de Protestos,
a Casa dos Dados e vários outros auxiliam bastante na questão da obtenção de dados. E também algo que o pessoal esquece, né, uma pesquisa que também é de fonte aberta, a questão do registro de marcas e patentes. Muitas empresas, muitas pessoas registram e lá tem informações importantes. Algumas dicas, finalizando no tempo aqui, algumas dicas sobre OSINT no Twitter, tem 10 perfis que eu indico aí para o pessoal seguir, justamente para buscar e acompanhar informações. E também algumas dicas sobre ferramentas de análise de vínculo, como o Maltigo, que é uma ferramenta que é paga, mas tem uma versão community que pode ser utilizado. E aqui eu trago na tela um exemplo de uma análise de vínculo de uma carteira Bitcoin, utilizada no caso de ransomware. Ou seja, como as transações de Bitcoin elas são públicas, a gente pode fazer justamente essa busca da análise de vínculo e, claro, depois correlacionar isso com os dados da exchange. Seria isso, Graça, acho que cumpri meu tempo. Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição para eventual questionamento. Ângelo, com você. Muito obrigado, parabéns a você pela apresentação. Graça, quer fazer algum comentário? Sim, vamos aproveitar, Emerson, um tempinho aí, pelo menos selecionar aqui uma pergunta. Eu tenho aqui já a pergunta que foi enviada sobre quais as principais skills os profissionais que atuam na investigação de crime cibernético, Emerson, precisam desenvolver. O Brasil é um país com bons recursos forenses para esse tipo de investigação, na sua opinião? Eu acho que a gente precisa evoluir muito ainda, né? Nós não temos uma lógica padronizada e universal nesse sentido, Graça. No Brasil, até porque nós temos 27 unidades federativas destacadas, ou seja, 27 estados com os polícias civis que têm políticas administrativas e estruturais diferentes. Eu mesmo, né, quando fui presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, eu procurei retrabalhar isso e diminuir isso. Então, trabalhamos inicialmente a imagem e estava entrando num processo de padronização. Hoje, o que tem de mais direcionado nesse sentido é o próprio CyberLab, que eu ajudei na construção lá em 2015. Está lá um grande colega, que inclusive é coautor desse livro aqui, que é o Alessandro Barreto. Não sei se ele já falou aí com vocês em algum dos eventos do Security, mas é um profissional que tem tocado várias operações em caráter nacional, como a Operação Luz na Infância. Destas investigações é que surgem justamente modelos, né, direcionados de atuação, especialmente em um aspecto que eu tenho abordado, inclusive no meu estudo agora de doutorado, a questão da lógica da redução de danos cibernéticos, né? Porque, para quem não é do direito, Graça, entende, né, ou procura entender ou pensar que o direito é uma ferramenta útil para reduzir danos cibernéticos, quando, na verdade, tem dois aspectos importantes, o próprio tecnológico e o aspecto cultural, né, procedimental. O direito ele vem ali para regular, dizendo assim, bom, aconteceu alguma coisa, bom, tem o direito para fazer a contingência em relação àquele tema, para ter uma reparação de dano, para eventualmente ter uma retirada de um conteúdo da internet. Mas a lógica de redução de danos ela precisa ser retrabalhada também a partir da inteligência, a partir da investigação e a partir dos conhecimentos tecnológicos. Eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda nesse contexto, né, de estabelecer padrões, de estabelecer caminhos voltados à melhoria da investigação criminal cibernética. Tá bom. E uma última pergunta do Alexandre Córdova. Ele diz o seguinte: se buscar essas informações, Emerson, aleatórias sobre alguém ou uma entidade, isso não precisaria de autorização por conta da LGPD? Quer dizer, como é que fica essa questão sobre a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados? Na verdade, a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados, Córdova, né, fez a pergunta,
é uma ótica de proteção dos dados que são coletados de uma navegação, né, de uma utilização de algum serviço. Isso não impede, por exemplo, de eu utilizar um serviço do Facebook e publicar uma foto, né, deixar ela pública, de publicar um vídeo, de fazer um comentário. Eu estou usando o Facebook aqui porque é a rede social ainda mais utilizada no Brasil, né, junto com o Instagram. Ou seja, eu disponibilizando isso, não há problema nenhum, né, de utilização, nem do ponto de vista LGPD, nem do ponto de vista criminal, civil, etc. e tal. Ou seja, nós podemos utilizar. O que pode haver dentro de um processo é uma contraposição, ou seja, uma imagem publicada, ela pode ser uma contra-informação, uma contra-propaganda, pode ser uma desinformação, ou como todo mundo prefere, uma fake news. E isso tem, nessa contraposição, ela pode ser trabalhada, né, dentro do processo. Então, a ótica é que a gente sempre faça uma análise em relação a isso e a possibilidade de utilização. Em termos de inteligência, se a gente for tratar o tema da palestra, inteligência cibernética, né? Em termos de inteligência, a gente pode até ampliar o uso, né? O uso da informação. O uso da informação no sentido de utilizar aquela informação para uma determinada decisão. Agora, se a gente for gerar isso para dentro de um processo, né, aí a gente tem de ter toda uma avaliação jurídica realmente em relação a isso. Em termos de investigação criminal, a gente faz uma utilização e a gente sempre faz análise disso. O que isso vai levar? Bom, se eu vou iniciar a investigação com esse dado aqui, e é um dado que foi obtido de maneira irregular, por assim dizer, não estou falando de ilegal, mas irregular. Sim, sim. A partir daí, isso pode gerar, né, aquilo que a Corte Americana apontou há bastante tempo, né, e que isso tem sido adotado no Brasil também, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, tem de ter todo um cuidado nesse sentido. Mas a lei brasileira hoje não diz, né, qual evidência digital pode ou não ser utilizada. Houve uma modificação da lógica da cadeia de custódia em 2019 com a lei anticrime, né, o pacote anticrime, que o pessoal fala, estabelecendo todo o regramento de cadeia de custódia, mas em nenhum momento falou de cadeia de custódia da evidência digital especificamente. Então, a gente continua utilizando a mesma ótica da 27037, da ISO, né, sobre isso, Cássia. Perfeito, perfeito. Emerson, muito bem esclarecido esse ponto. A nossa audiência tem algumas perguntas, a gente pode direcionar depois para o Emerson, a gente faz essa ponte e envia para vocês perguntas mais específicas. Agradeço ao Emerson e quero também avisar para todos que sim, nós podemos disponibilizar o link da palestra, como foi transmitida, aberta, esse link a gente pode colocar, sim, no nosso canal, no YouTube, para aqueles que quiserem depois acompanhar e, claro, né, reforçar aí todo esse trabalho do Emerson, tantos livros aí publicados e à disposição de todos vocês. Obrigada, Emerson, por essa abertura. Sensacional. É com você, Ângelo. Bom evento. Obrigado, Graça. Obrigado mais uma vez, Emerson Wente, delegado de polícia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Parabéns.